Bem, como nós sabemos, né, a Reforma Protestante chegou até a Inglaterra e Henrique VIII, que era um rei católico, acabou aderindo à Reforma Protestante porque ele, vamos dizer assim, se desentendeu com o Papa Paulo III. Queria que o Papa declarasse nulo o seu casamento, o Papa não autorizou. Aí tem uma conclusão muito interessante que a gente pode tirar. Algumas pessoas costumam dizer assim, exatamente aqueles que são mais inimigos da igreja, que a igreja sempre foi aliada aos poderosos. Está aqui um acontecimento que mostra que isso não é verdade. Se a igreja de fato fosse aliada aos poderosos, ela não teria rompido com Henrique VIII. Ela não teria perdido toda a Inglaterra para o protestantismo se ela fosse aos aliados. Era muito fácil o Papa Paulo III passar a mão por cima, né, e dizer, bem, como o rei Henrique VIII realmente não consegue ter filhos com Catarina de Aragão, porque ela é estéril, então vamos aceitar aí a declaração de nulidade, ele casaria com Ana Bolena e a Inglaterra continuaria católica. Mas não, veja que coisa interessante, o Papa não traiu a doutrina católica, não podia. E o rei transformou toda a Inglaterra numa nova religião, um anglicanismo, onde ele era, vamos dizer assim, o Papa desta religião e passou tremendamente a perseguir, né, a Igreja Católica, e houve muita gente que foi morta por Henrique VIII, exatamente porque não aceitou, né, a mudança que ele fez. Inclusive, é preciso nós citarmos que havia um grande desenvolvimento na Inglaterra, especialmente nos mosteiros da Inglaterra, onde havia um desenvolvimento científico. Os monges da Inglaterra desenvolviam uma tecnologia muito importante, por exemplo, do beneficiamento de minérios. Desenvolveram fornos de alta temperatura, que era uma coisa complicadíssima, e desenvolveram coisas importantes como relógios que não havia e outras coisas mais, e o uso da água para moer moinhos e etc. Então, o desenvolvimento da Inglaterra dependia muito da cultura dos monges. E como Henrique VIII fechou a maioria desses mosteiros, inclusive muitos desses monges morreram por causa desse movimento todo, dizem os historiadores que esse fato atrasou o desenvolvimento tecnológico da Inglaterra por cerca de mais de 200 anos. O historiador Thomas Woods, naquela obra dele, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, Thomas Woods deixa claro que Henrique VIII atrasou quase que 300 anos o desenvolvimento da Inglaterra, porque ele fechou o centro de desenvolvimento, que eram exatamente os mosteiros católicos. Bem, depois de Henrique VIII, ele foi sucedido por uma filha sua chamada Maria de Tudor, a chamada a católica. E realmente ela era católica, mas infelizmente não soube fazer um bom governo, não soube trazer a Inglaterra de volta para o catolicismo com, eu diria, com certa prudência. Não, ela usou também mão de ferro. Ela levou à morte muitos líderes protestantes ingleses que tinham sido criados por Henrique VIII. Né? Acontece que Maria de Tudor era filha de Catarina de Aragão, a quem exatamente Henrique VIII abandonou. Então ela tomou o lado de Catarina de Aragão, tomou o lado da Igreja Católica e quis reimplantar o catolicismo na Inglaterra. Mas infelizmente ela morreu muito cedo, não conseguiu fazer isso, e ela inclusive recebeu da história um cognome de Maria a Sanguinária, porque realmente levou muitos protestantes à morte. Como eu disse, essa questão de morte naquele tempo era dos dois lados. Era a mentalidade da época. Se achava lícito, até em nome de Deus, preservar a religião aqueles que achavam que era a religião verdadeira. Bem, então Maria de Tudor agiu desse lado. Quando ela morreu, foi eleita para o trono da Inglaterra uma filha de Henrique VIII, mas agora não com Catarina de Aragão, mas com Ana Bolena, aquela segunda esposa que Henrique VIII teve. E depois de Henrique VIII teve outras esposas também. Bom,
Como a rainha agora, Elizabeth, ou Isabel I, era filha de Ana Bolena, se colocou contra o catolicismo de Catarina de Aragão, de Maria de Tudor. Bem, durante um certo tempo, parece até que Isabel I quis manter um pouco do catolicismo ali, mas acabou que, por desavenças, acabou apoiando o protestantismo e acabou perseguindo também pesadamente os católicos, e aí a Inglaterra voltou praticamente para o protestantismo, para o anglicanismo, de maneira assim forte. Então você percebe que é uma coisa complicada, não é muito fácil de entender todos esses meandros, não é, das consequências da reforma protestante, mas aos poucos eu creio que você vai entendendo essa evolução toda.